Vou começar agradecendo pelo tempo de vocês aqui, pela oportunidade. Já faz alguns anos que eu venho ensaiando aqui a ter essa oportunidade de fazer essa apresentação no próximo. Obviamente, imaginava que isso acontecesse em circunstâncias diferentes. Hoje eu não estou usando uma máscara porque a pessoa mais próxima de mim aqui está a mais de 10 metros de distância. Mas, apesar disso, não poderia escolher um momento melhor para a gente fazer esse papo sobre privacidade, porque a gente está vivenciando nesse exato momento a revolução da privacidade. Importante dizer que a gente está conversando aqui não sobre LGPD, não sobre GDPR, CCPA, não se trata de uma conversa sobre um processo de adequação às leis. É muito mais do que isso. A gente está falando sobre trust, sobre confiança, é muito mais do que esse processo de adequação. Os principais catalisadores de toda essa revolução são dados e mídias, são as coisas que a gente vem fazendo ao longo dos últimos 10 anos, é a base dessa relação. Toda a percepção que os usuários têm com relação à privacidade, ao respeito, ao uso dessas informações, eles são baseados nos dados e na mídia. O que a gente fala de revolução, o que a gente entende como isso, eu gosto de exemplificar com essa pesquisa americana do início desse ano, que fala sobre a relação de confiança, a percepção de confiança dos consumidores. Em primeiro lugar, as pessoas acreditam que a privacidade, que o respeito à coleta e uso dos dados é o motivo principal pelo qual as pessoas sentem confiança por uma determinada marca. Em segundo lugar, são aquelas que acham que a confiança é baseada no fato do produto funcionar conforme anunciado. Então você vê que a coisa vem mudando rapidamente. A gente não está aqui para dizer apenas o que é legal, é mais do que o que é moral. Não conseguimos fugir muito do clichê do novo normal, mas a gente tem que entender que a sociedade mudou. A discussão de privacidade saiu desses fóruns específicos, como esse de hoje, da nossa indústria, e passou para o almoço de domingo, para o churrasco, para o documentário da Netflix. Hoje a sociedade discute essas novas questões. Hoje a sociedade se preocupa com relação a isso. É urgente que a gente passe a discutir isso e que a gente mude um pouco a nossa percepção e a nossa forma de encarar esses negócios. A gente tentou dividir aqui em 4 grandes passos para entender como as empresas podem se adequar e como elas conseguem atravessar essa revolução. O primeiro passo é como a gente entende o cenário atual. Tudo começa quando as empresas começam a entender as suas propriedades, a avaliar esse risco, a entender o que acontece dentro da sua cozinha. Hoje a gente sabe que, ao passo que todo mundo discute isso, ao passo que essa é uma preocupação latente já no dia a dia das empresas, pouco se conhece com relação à dinâmica das propriedades digitais. A gente desenvolveu uma solução chamada DSI, Data Safety Index. Ele é um score, ele é uma avaliação dessas propriedades. Na prática, esse desenho mostra, e a gente consegue graficamente representar, como acontece a chamada das tecnologias, dos scripts de coleta de dados. Então, como vocês veem, isso vai crescendo em progressão geométrica. Eu tenho uma tag que chama outra tag, que chama outras tantas tags. O nome técnico disso é piggyback. A tradução é pula-cela, né? A gente sabe que é aquela brincadeira que a gente fazia quando pequeno, de você vai pulando, você vai chamando outras tags e você vai perdendo completamente o controle. A gente fala muito da expectativa do usuário no momento de coleta dessas informações. E, obviamente, esse aqui é um exemplo real. Isso aqui é um dos maiores anunciantes do mundo, uma empresa global de bens de consumo, que não imaginava que isso acontecia dentro das suas propriedades. Quando eu vou pesquisar sobre uma fraude, quando eu vou consumir alguma coisa dentro dessa empresa, eu não tenho a expectativa que o meu comportamento de navegação, que os meus dados vão ser compartilhados com 12, 15, 18 outras empresas. Não faz nenhum sentido isso. Então a gente consegue ajudar a fazer essa avaliação para entender quem são essas empresas, que tipo de negócio elas fazem parte, em qual parte da cadeia ela está. É um processo extremamente complicado, complexo com relação a todas essas chamadas. E aí a gente avalia e dá uma nota final com relação a isso. Vale muito dizer também que uma empresa como essa, ela tem até alguma solução de gestão de consentimento, uma CMP, e eu vou abordar isso um pouquinho mais para frente no próximo passo. Mas o destaque vale para a colocação dela. Ela foi implementada de uma forma errada. Ela está sendo implementada de uma forma sequencial, onde quando ela é chamada, todas as outras informações já foram repassadas. Então, tanto faz o que o usuário vai dizer, vai consentir ou não, porque essa cadeia já aconteceu. Na nossa experiência, a gente sabe que é a minoria das empresas que contam hoje com tecnologias como essa. Mas das que contam, a gente avaliou 68% dessas empresas têm a CMP implementada no local errado. Eu falei de publishers porque esse é um exemplo real que a gente tem de um anunciante, mas obviamente a gente trabalha também com publishers.
E, por ser um hub de informações e de audiência, o cenário é ainda mais complicado. Você vê que é difícil até de representar graficamente a quantidade de tecnologia de coleta e compartilhamento de informação que acontece num simples carregar de uma página. Obviamente, isso é um score baixo, eu chamo a atenção para a quantidade de players, mas também para a quantidade de níveis, de uma tecnologia chamando outra e compartilhando com outras. A gente tem desenvolvido isso e a gente tem ajudado as empresas a entender melhor esse modelo, até numa parceria com a WFA, com a Federação Mundial dos Anunciantes, porque esse é um assunto global, esse é um assunto que transcende o porte da empresa, a indústria da empresa, a localização da empresa. A gente permite que essa comparação aconteça pelas indústrias, e isso é importante porque existem algumas delas que têm uma dependência maior desse modelo, outras nem tanto, e também por regiões, porque ainda que, como a gente falou inicialmente, a legislação específica dessas regiões podem mudar, o comportamento da empresa, a perspectiva e o comprometimento que ela tem com seus usuários tem que ser o mesmo, tem que haver uma homogeneidade de postura com relação a isso. O dado é coletado, ele é armazenado de forma transparente, ele vai ser compartilhado ou não, então você consegue fazer uma avaliação de média desses scores, de média desse risco, inclusive sobre regiões. A gente fala aqui de dois grandes pontos muito importantes. A gente falou muito sobre a expectativa do usuário, que ela não é atendida, que ele não tem essa percepção, que ele não imagina que essa informação vai ser compartilhada tantas vezes e com tantos outros players, mas a gente fala também da proteção de um dos maiores ativos da empresa. A gente já está cansado de saber o quão importantes são os dados. E o questionamento é por que as empresas não passam a ter mais controle com relação a isso? Por que elas não evitam esses vazamentos, esses compartilhamentos, essas estratégias de monetização, para que elas passem a ter mais controle, para que elas tenham controle sobre o seu principal ativo, que são os dados. Eu antecipei um pouco a minha fala sobre a CMPs, sobre a plataforma de gestão do consentimento, mas a gente vai falar bastante disso agora no passo número 2, como respeitar a escolha desses usuários. De novo, a gente está indo muito além da base legal. A LGPD permite que eu colete dados pelo legítimo interesse, pela força de um contrato, ou eu vou basear em consentimento. Essa não é a discussão. A discussão é como trazer tecnologia para fazer o gerenciamento dessa expectativa. A gente tem falado de confiança, de trust, e permitir com que o usuário entenda aquele fluxo que está acontecendo dentro dessa página, dessa interação, é fundamental. E a gente está falando aqui de milhares, de milhões de usuários. E cada um deles pode mudar de opinião ao longo do tempo. Então são bilhões de requisições, e o que a gente precisa é de tecnologia para gerenciar isso. Como isso tecnicamente funciona? De uma forma bem simples. Quando um usuário ele acessa uma determinada página, você tem uma interação, você tem a CMP, onde você vai linkar a coleta dessas informações com a política de privacidade, vai dar transparência, vai dar voz ao consumidor para que ele escolha se aquilo está de acordo com a expectativa dele ou não. Isso, obviamente, está atrelado ao Tag Manager, que vai fazer a gestão das tags. Como eu falei, no caso dos 68% das empresas que não têm a CMP instalada no local correto, o que acontece é que você só vai permitir que os scripts, que as tecnologias sejam carregadas e o dado seja coletado, depois, obviamente, de saber a resposta do usuário, e não antes. Então, a implementação dessa solução de forma correta é essencial para que isso aconteça. A gente está trazendo aqui voz, é uma mudança de comportamento da relação empresa para o usuário. De uma maneira geral, todos nós já nos deparamos com alguma coisa mais ou menos parecida com essa. Essa é a cara da interface de uma CMP. Ou seja, é aqui que eu digo quais são as informações, qual é a minha política, o que eu quero fazer, o que eu vou coletar, e o usuário vai ter a oportunidade de concordar ou não, e como eu falei anteriormente, de mudar de ideia ao longo do tempo. E em determinadas fases eu estou mais próximo de uma marca e eu topo que ela faça retargeting, que ela customize um conteúdo para mim, que ela faça um teste AB, e eventualmente depois eu não tenho mais esse interesse, então eu quero voltar lá e ter a oportunidade de mudar isso. Essa relação de duas vias, ela é fundamental e ela faz parte desse novo modelo de negócio que a gente está vivendo. Ter somente essa interface e não fazer o trabalho por trás, ou seja, garantir que a aparência esteja alinhada com a essência, que a empresa de fato respeite essa decisão e que ela colete apenas de acordo com isso, é um passo fundamental. Então não basta ter uma solução cosmética, não basta ter essa interface. O que precisa é que o trabalho por trás respeite esse modelo, respeite a decisão do usuário. No passo número 3, a gente está falando do grande sentido da mídia programática. Não faz nenhum sentido a gente falar de mídia programática sem falar de dados, sem falar da capacidade de segmentação, sem falar de targeting. É a expectativa do anunciante que a gente seja cada vez mais relevante, que a gente
possa construir segmentações específicas, que ele consiga ter mais retorno sobre o investimento, que ele consiga diminuir a fricção entre o que é conteúdo e o que é publicidade. É também a expectativa de nós, usuários, que isso aconteça. Eu quero uma experiência melhor, eu quero algo que faça mais sentido naquele meu momento, naquela minha navegação. Então o target é absolutamente essencial. O que a gente tem falado aqui é que a coleta dessa informação, respeitando esses preceitos da privacidade, respeitando a opinião do usuário, ele acaba sendo o dado próprio, aquele dado que é coletado diretamente, que a gente sabe como ele foi coletado, que existe uma política de privacidade com relação a isso, que o dado seja coletado por um determinado fim, por um tempo de armazenagem determinado, que o usuário esteja de acordo, que tenha uma expectativa com relação a isso. Esse é o futuro da coleta de informação. O nome bonito disso é o First Party Data, né? São os dados próprios. Eles são armazenados em plataformas, em tecnologia, que faz o gerenciamento dessas informações. Nós chamamos de Private DMP, uma DMP, um banco de dados privado. Algumas outras empresas chamam de CDP, uma solução baseada no consumidor. São variações sobre o mesmo tema, tanto faz. O que a gente está falando aqui é da essência, que é um dado coletado diretamente para um uso específico que o usuário concorda com relação a isso. A gente sabe que viver apenas desses dados próprios não é suficiente. Essa é uma solução que não escala a necessidade dos anunciantes. Muitas vezes, eles precisam prospectar, eles precisam buscar uma audiência nova, eles precisam falar com outras pessoas, e viver apenas pescando no próprio aquário é algo insuficiente. Eu não dou o alcance necessário para eles. Então, foram surgindo aqui oportunidades da gente combinar com outras tecnologias. E a grande tecnologia que desponta como uma alternativa para isso são os dados contextuais. Eles são dados, como o próprio nome diz, que levam em consideração o momento, eles levam em consideração as URLs, as palavras-chave, o tipo de imagem que existe dentro desse conteúdo. Eles entendem o momento e isso é uma alternativa fantástica para que a gente possa continuar com uma capacidade de segmentação grande sem tocar nenhum dado pessoal. É curioso e vale lembrar que as empresas contextuais elas foram inicialmente criadas para ajudar no brand safety, para entender a semântica daquele conteúdo e evitar um discurso de ódio, e evitar determinadas palavras ou um contexto que não faça sentido para aquele anunciante. Mas hoje, cada vez mais, a gente tem usado essas informações para targeting, para ajudar a refinar esse conceito. No nosso caso, a gente trabalha com a Peer 39, e essa não é muito a questão hoje. A questão aqui, a gente fala que existem várias outras empresas globais que trabalham inventários incríveis e que diversas línguas, diversas regiões, e o movimento vai acontecendo nessa direção. Cada vez mais a gente levar em consideração o contexto para fazer um anúncio direcionado. O quarto passo, último e muito importante, a gente fala da parte de ativação de mídia, consistente e consciente. O que é isso? Até agora a gente falou muito da parte de audiência, das pessoas, com quem a gente deve falar, ou para quem. E agora a gente vai falar um pouco de aonde isso vai acontecer. É fundamental que hoje a gente tenha uma curadoria, que a gente tenha a habilidade de poder pensar determinados inventários para fazer a condução dessas campanhas, dessas ativações. Essa questão de ter um inventário bom, um inventário ruim, ser um inventário premium, ela não existe muito mais. Cada situação demanda um tipo de inventário específico. Em alguns lugares, eu tenho uma probabilidade maior de que meu usuário assista o meu filme. Em outros, eu tenho uma chance maior de que ele clique, ou que ele compra, ou que ele converta. Cada caso é muito específico. Existem alguns pontos importantes que precisam ser cobertos, óbvio, brand safety, prevenção à fraude, garantir que eu estou entregando para uma pessoa e não para um robô, garantir que minha peça seja visível. Existem vários outros KPIs que são importantes, mas a grande questão aqui é poder customizar isso, é fazer de forma tailor-made, é poder costurar o inventário exatamente para aquela minha necessidade, de acordo com o contexto, de acordo com a minha segmentação, de acordo com o meu criativo, de acordo com o meu formato. Poder customizar isso é muito importante. Hoje, a gente trabalha com a Zander, uma das maiores e grandes referências desse assunto. De novo, existem outras alternativas, mas a gente precisa repensar também o modelo do inventário. Como é que eu consigo customizar isso para cada uma dessas audiências? De uma maneira geral, a gente cobriu esses 4 passos super importantes para a gente atravessar essa revolução da privacidade e a gente chega aqui para a nossa visão do futuro, o nosso endgame. Como acontece isso? Uma solução de ponta a ponta, a gente chama de compliant media. É uma solução onde eu começo avaliando no GSI lá como é a minha propriedade, que tipo de tecnologia eu estou usando, se eu tenho controle com relação a isso, se eu estou evitando vazamentos indesejados, compartilhamentos indesejados. Eu passo pelo uso de tecnologia para gerenciar esses consentimentos, então eu dou a oportunidade do usuário interagir comigo, respeitar a privacidade dele.
Obviamente, isso está amarrado com o Tag Manager, então não é uma solução cosmética, é uma solução que ela vai respeitar a escolha do usuário. Coleto o dado numa Private DMP, coleto o dado numa plataforma que eu não vou revender, que eu não vou repassar, exceto se eu tiver uma autorização específica, seja um caso claro com autorização. Eu combino essas informações com a parte contextual e eu uso tecnologia para me ajudar a selecionar melhor os locais onde eu quero entregar. Eu faço toda a curadoria de inventário na SSP, eu entendo quais são os lugares que fazem mais sentido para essa campanha, eu vou tratar cada inventário da forma adequada para aquela situação, o que é bom em alguns casos não é bom para outros, eu tenho uma curva de aprendizado, eu tenho uma seleção nesse sentido. E eu consolido tudo isso dentro de um deal que pode ser comprado nas plataformas, nas DSPs, nas plataformas de compra de mídia. Então, quando eu consigo fechar isso em um ecossistema único, onde eu tenho os anunciantes e tenho os publishers aqui também. O publisher também tem controle sobre quais são os scripts executados nas páginas, ele também tem consentimento, ele também entende a segmentação, ele obviamente usa soluções contextuais, e quando a gente combina isso em um ecossistema fechado, a gente passa a ter o que vai ser o caminho do futuro da privacidade. Eu tenho aqui informações coletadas de acordo com a vontade do usuário, eu permito que ele interaja com isso, eu permito que ele mude de opinião ao longo do tempo, eu dou visibilidade e transparência com esse processo, mas eu continuo com capacidades grandes de targeting, de customização, de testing, de analytics em um ambiente fechado. Aquele dado que foi coletado para um determinado fim, para um determinado objetivo, vai ser usado somente para aquilo dentro de um ecossistema fechado. Eu agradeço, eu acho que essa é a nossa visão ao longo desse processo todo. Obviamente, isso é uma solução de médio e longo prazo, mas a gente tem que começar com o primeiro passo. Então, eu convido vocês a dar o primeiro passo aqui. Vamos entender as propriedades de vocês, vamos fazer uma avaliação sobre o que está acontecendo, qual que é a complexidade disso, o que acontece com os dados, com os pigbacks, avalie, compare com a indústria, compare com outras regiões, nos procure, vamos tentar dar o primeiro passo nesse sentido. Muito obrigado.